Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai aprofundar, um pouquinho na obra e no impacto de Melanie Klein. Ela que foi uma das pioneiras da psicanálise infantil. Então, Klein, ela não apenas expandiu as fronteiras da psicanálise tradicional, mas ela trouxe também ali uma nova luz ao entendimento do desenvolvimento psíquico desde a mais tenra infância. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse. Antes da gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a deixar um like aqui nesse vídeo. E o outro convite é: se inscrevam e ativem o sininho para receber notificação sempre que tivermos conteúdos novos por aqui. Então nesse vídeo eu vou passar um pouquinho, uma breve introdução da história de quem foi Melanie Klein, quais foram as suas principais teorias para a psicanálise. E no final eu vou deixar a indicação de alguns títulos de livros para quem gostar do assunto e tiver um interesse, claro, de aprofundar no que Melanie Klein nos trouxe para a psicanálise, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre Lacan, hoje a gente vai falar sobre Melanie Klein e nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre outros teóricos, tá? Então, começando com um breve contexto histórico, de quem foi Melanie Klein. Melanie Klein, ela nasceu em 1882 e ela foi uma das figuras assim mais influentes na psicanálise depois de Freud. Então, ela começou a sua carreira lá em Viena, mas só foi na Inglaterra que ela começou ali a desenvolver a maior parte do seu trabalho. Então, Klein, ela é contemporânea de Anna Freud, Anna Freud, filha de Freud, e as duas, elas frequentemente se divergiam em suas abordagens, especialmente no que se refere à psicanálise infantil. Então, enquanto Anna Freud enfatizava o ego e a adaptação à realidade, Klein, ela focava nas fantasias inconscientes e nas relações objetais. Falando disso, a gente vai para as principais teorias que Klein trouxe para a gente, para a nossa psicanálise. Começando pelos objetos internos e as relações objetais. Então, o conceito de objeto interno, ele é ali um dos pilares da teoria kleiniana. Então, Melanie Klein, ela propôs que desde muito cedo na vida, as crianças, elas começavam a internalizar algumas imagens das suas figuras de cuidado. Então, em especial a mãe, como um objeto interno. Então, esses objetos, eles são representações mentais que a criança cria a partir das interações com os seus cuidadores e eles são fundamentais para que ocorra esse desenvolvimento emocional e psicológico. Então, esses objetos internos, eles não são a cópia fiel das pessoas reais, mas eles são a representação subjetiva carregada de sentimentos e experiências da criança. Então, eles desempenham ali um papel na formação da personalidade, como também nas tendências comportamentais ao longo da vida da pessoa. E Klein, ela também expandiu a compreensão da psicanálise sobre o desenvolvimento infantil quando ela foca nas relações objetais, Se refere isso? Se refere a como esses objetos internos afetam a relação da criança com o mundo. Então, segundo Klein, as experiências precoces de amor, ódio, frustração, gratificação com os cuidadores primários, elas são projetadas nesses objetos internos e vão influenciar como a criança se relaciona com os outros, como também com ela mesma. Então, as relações objetais, elas são a base sobre a qual a criança ela vai ali desenvolver os seus primeiros modelos de relacionamento. E esses modelos são levados assim adiante até a vida adulta e vão influenciar a maneira como a gente se relaciona, tanto em relações interpessoais como afetivamente. Então, esse entendimento das relações objetais é muito importante para a prática clínica, psicanalítica, porque em especial a análise dos padrões de relacionamento e de problemas emocionais. Porque Klein acreditava que a distorção desses objetos internos, nas relações objetais, elas podem vir a levar a dificuldades emocionais, psicológicas, como ansiedade, depressão e problemas de relacionamento. Então, através da análise dessas relações objetais, a psicanálise kleiniana, ela busca compreender e resolver esses conflitos internos. Então, busca ali ajudar esse indivíduo a reavaliar
a modificar suas percepções internas, claro, consequentemente, sua relação com o outro e com o mundo que está ao seu redor. Outra teoria que eu acho que quem tem contato com a psicanálise, se não conhece, pelo menos já ouviu falar, é com relação às posições esquizoparanoide e depressiva. Então, a posição esquizoparanoide que foi introduzida por Klein, ela é uma fase ali inicial no desenvolvimento emocional do bebê. Ela vai ocorrer aproximadamente nos primeiros 6 meses de vida. E durante esse período, o bebê ele experimenta ali o mundo de uma maneira fragmentada, parcial. Então, em resposta a experiências de frustração ou medo, o bebê ele vai projetar esses sentimentos em objetos externos ou internos. Então, ele vai criar ali uma divisão entre bons e maus objetos. Então, nessa fase, né, a principal ansiedade da criança é de natureza persecutória, ou seja, tem um medo ali de ser prejudicado ou até mesmo de ser destruído por esses objetos maus. Então, a defesa contra essa ansiedade é a cisão, a divisão do mundo em partes boas e partes ruins. E essa cisão ela serve ali para proteger as partes boas do eu dos objetos da destruição percebida pelo lado mal. Então, quando a gente entende essa fase, é muito importante para compreender como os indivíduos, né, eles lidam com a ansiedade, como também a agressão. E como isso pode, né, refletir em comportamentos de cisão em relações e situações adultas. Quanto à posição esquizoparanoide, ela se desenvolve até 6 meses, a posição depressiva ela já começa por volta dos 6 meses e continua ao longo da vida. E já na posição depressiva, ela representa ali um avanço significativo no desenvolvimento emocional. Então, já nessa fase, a criança ela já começa a perceber que os objetos bons e maus, na verdade, são os mesmos objetos. Aí começa um conflito interno, né? Porque a criança deseja amar o objeto e tá em tensão com os impulsos agressivos e destrutivos dirigidos ao mesmo objeto. Então ali tem um sentimento predominante e de preocupação por esse objeto amado, que agora ele é percebido como um objeto completo e integrado. Então a criança teme que seus impulsos agressivos eles possam danificar ou até mesmo destruir aquele objeto. Geralmente é a figura materna, então aqui a gente pode ouvir falar, né, de seio bom, seio mau. E isso desencadeia ali um sentimento de culpa, de tristeza e uma necessidade de reparação. Então, a posição depressiva ela é fundamental para o desenvolvimento da capacidade de empatia, preocupação, reparação. E é nessa fase também, né, que se inicia a capacidade de formar relações objetais mais completas, mais estáveis. E distúrbios nessa fase podem levar a dificuldades nas relações interpessoais, na gestão de sentimentos de culpa e de perda também. Melanie Klein, né, ela também foi pioneira na exploração da fantasia inconsciente, como um conceito fundamental na psicanálise. Então, ela propôs que as fantasias inconscientes, na verdade, são representações mentais que surgem ali muito cedo na vida da criança, né? E que vão atuar como mediadoras que são essenciais entre os impulsos internos e a realidade externa. Então, essas fantasias, elas são diferentes dos sonhos ou fantasias conscientes, porque elas operam a um nível mais profundo, mais primitivo da psique. Então, se a gente for buscar, né, lá no coração da teoria de Klein, essa ideia de que as fantasias inconscientes são mecanismos pelos quais as crianças tentam entender e lidar com as suas experiências internas e a relação com o mundo. É dessa forma que a gente precisa ver. Essas fantasias inconscientes, elas são moldadas pelos desejos, medos e conflitos internos. Frequentemente a gente pode vê-las se expressando através do brincar, também de comportamentos e até mesmo de sintomas psicossomáticos. E todas essas representações, elas são cruciais para o desenvolvimento emocional da criança, porque vai ajudar a criança a processar, a integrar as experiências, desde sentimentos básicos de fome, satisfação, até uma relação mais complexa com os cuidadores. Então, a Melanie Klein ela utilizou a observação do brincar das crianças como uma janelinha ali para suas fantasias inconscientes.
Ela acreditava que quando a gente interpreta essas fantasias através do brincar, é uma maneira de acessar, de trabalhar as ansiedades, os conflitos, os desejos mais profundos dessa criança. E isso abriu assim um novo caminho para compreender e tratar questões psicológicas na infância. Não tem como a gente chegar para uma criança, explicar a associação livre, colocar ela sentadinha ali e pedir para que ela fale. Não é assim que funciona. Então a gente precisa entrar no mundo da criança para que isso ocorra. Então esse conceito de fantasia inconsciente, né, tem implicações assim significativas não só na compreensão do desenvolvimento infantil, mas também na psicanálise de adultos. Porque quando a gente reconhece como essas fantasias originárias na infância continuam a influenciar o nosso comportamento e as nossas emoções até hoje, isso é fundamental, né, para um avanço no tratamento psicanalítico. Então, elas vão fornecer assim insights muito importantes sobre a natureza dos conflitos internos e as defesas psíquicas. Então, falando tudo isso, né, Melanie Klein ela desenvolveu a técnica do brincar, que é uma ferramenta inovadora trazida por ela para a psicanálise infantil, onde Klein ela percebeu que, assim como os adultos utilizam a fala para expressar, né, pensamentos e emoções na terapia, a criança ela vai expressar o seu mundo interno através do brincar. Então, essa técnica se tornou essencial para que fosse possível entender a psique infantil. Então, como que ela fez isso, né? Durante as sessões de terapia, Klein ela observava de maneira assim muito atenta as crianças brincando com os brinquedos, interpretava os seus jogos, as expressões simbólicas das suas fantasias, das suas ansiedades e as suas experiências de vida. Então, ela entendeu que por meio ali do brincar, a criança ela recriava, ela elaborava seus conflitos internos, seus medos, desejos e recriava também as relações que ela tinha com as figuras que são significativas na sua vida. A partir disso, Klein ela usava a interpretação dos jogos para acessar o inconsciente dessa criança. Então, ela analisava os temas, os padrões de comportamento que são manifestados ali durante o brincar, para entender justamente as questões que estavam subjacentes a isso. Então, por exemplo, um jogo repetitivo de esconder e procurar poderia ali estar representando uma luta com um sentimento de abandono ou ansiedade daquela criança. Então, a técnica do brincar, ela revolucionou a terapia infantil, né? Então, permitiu a Klein, não só ela, como outros psicanalistas também, né, que trabalhassem terapeuticamente com crianças muito pequenininhas, que ainda não tinham aquela capacidade de verbalizar os seus pensamentos, as suas emoções. Então, essa técnica ela ajudou também a estabelecer, de uma certa forma, uma conexão mais profunda e mais significativa entre o terapeuta e a criança, né? Facilitando esse ambiente terapêutico, deixando ele mais eficaz, como também mais acolhedor, né? Porque nós, como terapeutas, vamos entrar no mundo daquela criança. Então, isso facilita muito. Falamos muito, né, das contribuições de Melanie Klein para a terapia. Porém, não parou por aí, porque as contribuições dela também refletiam no tratamento para adultos. Então, assim, embora ela seja muito conhecida, né, pelo trabalho na psicanálise infantil, ela também, né, teve um impacto muito significativo no tratamento do adulto. Porque a ênfase de Klein nas experiências precoces, nas relações objetais, mudou a maneira como os psicanalistas entendem a formação da personalidade e o desenvolvimento de conflitos internos. Então, através da abordagem de Klein, né, sobre as relações objetais, ela sugere que padrões que são estabelecidos na infância, elas continuam a se influenciar a nossa vida adulta, vão se refletindo, vão se repetindo. Então, isso significa que as dinâmicas de relacionamento, as defesas psicológicas, as formas como a gente lida com os conflitos internos, têm as suas raízes lá nas primeiras experiências de vida. Então, na prática clínica, isso traduz em explorar, né,
a fundo as experiências infantis dos adultos para entender melhor os seus comportamentos atuais, os seus problemas emocionais. Então, por mais, né, que a gente trabalhe com adultos, você decidiu que vai trabalhar com adulto, quem vai sentar ali na sua frente é uma criança ferida. Então, eu acho que é o que traduz bem isso que eu acabei de dizer. A gente vai estar ali para escutar uma criança que está num corpo de adulto, né? Porque tudo que ela carrega, toda a bagagem que ela traz, os conflitos, a sua personalidade, tudo que constitui aquele sujeito foi desenvolvido lá na infância. O que acontece hoje que causam conflitos que se repetem se originou lá. Então a gente está tratando uma criança ferida, né? Outro conceito é o conceito da fantasia inconsciente, que particularmente é revelada na análise de adultos. Então, os terapeutas, eles usam ali de conceitos para entender como que essas fantasias que foram formadas na infância, muitas vezes, claro, inconsciente, elas continuam afetando aquela vida emocional do adulto. Então, isso inclui, né, a gente perceber a si mesmo, aos outros e como reagem em situações de estresse, de conflito. Então, tudo o que Klein trouxe, né, impactam não só a criança, mas sim o adulto também, né? Inclusive, as ideias de Klein sobre a posição esquizoparanoide e depressiva, elas são usadas também para entender certos tipos de patologias em adultos, em especial, né, aquelas que estão relacionadas à ansiedade, depressão, transtornos de personalidade. Então, a compreensão de como as ansiedades primitivas, os mecanismos de defesa que foram desenvolvidos lá na infância, elas oferecem uma visão assim, muito valiosa pro tratamento de distúrbios emocionais e comportamentais em adultos. E assim como Lacan, né, no vídeo anterior eu mencionei para vocês, sofreu críticas, com Melanie Klein não seria diferente, né? Então, uma das principais críticas que ela recebeu foi essa ênfase excessiva que ela deu para fantasias inconscientes na experiência dos primeiros anos de vida. Alguns teóricos chegaram a argumentar que Klein ela pode ter superestimado a importância desse aspecto na formação da personalidade adulta e acabou assim desconsiderando outros fatores como o ambiente atual, as experiências de vida subsequentes. Então, além disso, né, as suas teorias, em particular sobre a posição esquizoparanoide, ela também foram vistas por alguns como muito especulativa, falando com base faltando ali, né, uma base empírica sólida. As interpretações de Klein de atividades lúdicas, das fantasias das crianças, às vezes também foram vistas como demasiadamente subjetivas e abertas a múltiplas interpretações. Mas é claro, né, que sempre que se traz algo novo, críticas também virão. E além das críticas, é inegável que Klein nos deixou também um legado, né? Isso é inegável na psicanálise. Então, assim, a gente tem Klein na psicanálise como uma figura-chave no desenvolvimento da teoria e da prática psicanalítica, em particular na análise infantil, né? As suas ideias sobre objetos internos, fantasias inconscientes, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, elas vieram ali para oferecer uma nova perspectiva sobre o funcionamento mental e influenciaram e influenciam ainda gerações de psicanalistas, né? O trabalho de Melanie Klein abriu assim um caminho para o tratamento psicanalítico mais profundo, mais compreensivo, tanto para criança quanto para adultos. As suas teorias, elas continuam a ser uma fonte rica ali, né, de inspiração e de debate. Elas contribuíram para o avanço, para a compreensão da psicanálise e da mente humana, e isso é inegável. Tudo que Melanie Klein nos trouxe para a psicanálise não ficou na psicanálise apenas, né? As suas ideias, elas têm sido aplicadas também, né, em outras áreas, como a educação, pesquisas de desenvolvimento infantil e até mesmo na literatura. Então, a abordagem de Klein, né, da dinâmica emocional precoce, a sua ênfase da importância das relações objetais
elas influenciaram de uma maneira muito significativa o pensamento contemporâneo também sobre o desenvolvimento emocional e interpessoal. Finalmente, né? A abordagem de Melanie Klein no tratamento de crianças com problemas emocionais, comportamentais, transformou essa prática terapêutica, né? Continua, né, a inspirar, a influenciar as abordagens modernas no tratamento e no entendimento das crianças. Então, ao longo desse vídeo, a gente explorou, né, as contribuições mais influentes de Melanie Klein para a psicanálise, que, como eu disse no começo do vídeo, volto a repetir, foi uma das pioneiras na psicanálise infantil. Ela ampliou o nosso entendimento sobre o desenvolvimento emocional desde os primeiros anos de vida. Os seus conceitos, né, de objetos internos, relações objetais, posição esquizoparanoide, depressiva, a técnica do brincar, elas vieram para revolucionar a maneira como a gente compreende e trata, né, tanto crianças quanto adultos. E, claro, embora as teorias de Klein tenham enfrentado críticas, né, especialmente na sua ênfase, né, das fantasias inconscientes, na experiência da primeira infância, o seu legado na psicanálise ele é indiscutível. Ela abriu assim um novo caminho para a gente entender a complexidade da mente humana, influenciando não só na clínica, né, outras áreas como eu mencionei. E é claro, né, Melanie Klein nos deixou assim um legado com insights muito valiosos sobre as dinâmicas emocionais, relacionais que começam na infância e que vão assim ecoando ao longo da vida. Seu trabalho continua a inspirar, a desafiar muitos psicanalistas, profissionais de diversas áreas. Então, assim, é uma fonte muito rica de conhecimento, também de compreensão sobre a psique humana. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido proporcionar para vocês uma visão clara das contribuições de Melanie Klein. Espero que ele também tenha inspirado você a querer explorar mais sobre as suas teorias e as suas técnicas. E por isso eu deixo aqui na descrição o link de alguns livros de Melanie Klein para quem deseja aprofundar mais nos conhecimentos. Agradeço muito por terem assistido esse vídeo e convido todos, né, que ainda não são inscritos a se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque no próximo a gente vai conversar um pouquinho sobre as contribuições de Winnicott para a psicanálise.